Fala galerinha, eu sou o Sam Aragão e hoje eu vou trazer uma história maravilhosa pra gente comentar, mas hoje nós vamos falar mais sobre a idolatria que tem crescido na nossa nação, pois nossa nação é uma nação idólatra e temos acreditado em deuses, em imagens de esculturas, uma obra-prima feita das mãos dos homens. E eu queria simplesmente poder, com a ajuda do Espírito Santo, meu amigo, para estar trazendo entendimento para você desta palavra e você possa entender tudo quanto vai ser dito aqui. Voltamos lá no tempo do Egito. O Moisés, o grande homem de Deus, Moisés, ele foi libertar o povo do Egito. E para isso o coração do faraó endureceu. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Deus provasse para todo o Egito e para Faraó que Deus é o único Deus que está nos céus e não existe outro além dele. E como nós conhecemos, talvez eu não sei se você conhece, o Egito era cheio de deuses pagãos, que nós vamos comentar até de alguns deles aqui, mas aconteceu algo muito forte que marcou toda a história e isso é comprovado cientificamente. Se você quiser ver, vá lá no site que vamos deixar aqui embaixo na descrição, de evidências. É um programa que tem e vai explicar tudo sobre isso, sobre o Egito Antigo, nesse site. Depois você entra para você ver que as 10 pragas do Egito que aconteceu no Egito está comprovado aqui embaixo nesse programa. Mas voltando, teve 10 pragas no Egito. E essas 10 pragas representam 10 deuses. Vai representar algo que o Senhor quis envergonhar todos esses deuses, para provar para o Egito inteiro que os deuses deles não podiam fazer nada, que eles não tinham força alguma e que era tudo coisa da imaginação deles e eles não podiam fazer nada. O dó, né? Mas voltando ao assunto, a primeira praga do Egito foi a água ser transformada em sangue. E isso aconteceu para envergonhar o deus Nilo, pois o rio Nilo do Egito, o principal rio do Egito, ele era considerado como um deus. Então a água foi transformada em sangue para poder incapacitar esse deus Nilo a se destransformar a água em sangue, vamos dizer assim. Então ele não pode fazer nada e o Senhor veio de encontro para envergonhar o deus Nilo. Então envergonhou e mostrou para toda uma nação que aquele grande Deus foi afrontado. Mas na verdade não foi afrontado porque ele não podia fazer nada, então ele não existe, então ele não é nada. Então é isso. A segunda praga é a das rãs. Eles adoravam ao deus Rã naquela época. E como eles iam pedir ajuda, como eles poderiam clamar ao deus Rã, sendo que o deus Rã era aquilo que estava sendo o trabalho todo que eles estavam tendo, porque as rãs infestou todos os lugares. Então foi para envergonhar o deus Rã. A terceira praga foi a dos piolhos, foi para envergonhar os sacerdotes, que eles não podiam criar com seus pós mágicos os piolhos, as infestações que teve naquela época, para mostrar que eles eram incapazes com todas as suas magias. A quarta praga foi a das moscas, que hoje resulta, para que você não sabe, do Aedes aegypti, que quer dizer praga indesejada do Egito, alguma coisa assim, que nós estamos sofrendo dela hoje, tanto que ela até parece com as pragas do Egito e tudo mais. Então, isso foi para que envergonhasse os deuses, impedir os deuses deles de produzir algo assim como as moscas, aquela infestação toda. Então foi contra o deus moscas que ele tinha lá naquela época do Egito. A quinta praga foi a pestes, foi todas aquelas pestes que vinham de encontro às vacas e os animais e tudo mais e começavam a matar todos os seus rebanhos, e isso veio de encontro ao deus vaca que eles tinham lá naquela época e tudo mais. A sexta praga foi todas as feridas do Egito, que as feridas provocaram uma afronta a deusa rainha do céu, que eles chamavam isso. Então essa deusa, ela não pode fazer nada contra isso, contra essas pestes, contra essas feridas, contra essas doenças, essas coisinhas mais. A sétima praga do Egito veio sobre a chuva de pedras, pois eles
acreditavam no Deus da natureza, no Deus da água, do sol, do fogo, quer dizer, que era a deusa da Íris, que é a deusa da água, e o deus Osíris, que é o deus do fogo. E eles acreditavam no Deus da natureza. Então isso veio as saraivas do céu como algo natural, mas foi provocado por Deus, para quem não sabe, lógico. Então isso veio de encontro contra os deuses da natureza. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos. E a praga dos gafanhotos foi contra o deus dos insetos, pois eles não podiam impedir que os gafanhotos destruíssem todas as plantações que eles tinham plantado e que eles tinham feito. A nona praga era a praga da escuridão total do Egito. Então, veio ali a escuridão contra o deus Horus, que é o deus do... deixa eu só conferir. Isso, é o deus do sol. Contra o deus do sol. E o próprio faraó, ele acreditava que ele era o filho do deus da luz. O faraó significa sol. Então a praga da escuridão veio de encontro contra essa praga que é o deus do sol, o deus que eles tinham lá mais importante. E a última praga veio a praga dos primogênitos. Então, como o faraó ele acreditava que ele era o deus Ra, ou Amon-Ra, ele falava que ele era o filho do deus Ra ou deus Amon-Ra. E aí ele seria o sol de todo o Egito. Então a praga da morte dos primogênitos veio para mostrar que nem ele, como um deus adorado, porque o faraó era adorado ali no Egito, poderia expressar isso tudo. Então eu queria ler só rapidamente para vocês aqui Deuteronômio, capítulo 4, verso 31. Então o Senhor Deus não te desamparará, porquanto é Deus de misericórdia, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E todo esse texto vai falar que Deus é o único Deus, que Deus merece ser adorado. E no Salmo 115, que fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. E aqui fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem coisas igual a eles, ou adoram enquanto neles confiam. Então, bota sua confiança no Senhor, e o Senhor é o único Deus, e Ele provará sempre isso na sua palavra. E isso não é uma historinha mentirosa, porque a Bíblia é verdadeira, como no vídeo anterior eu falei sobre a palavra do Senhor. Então eu deixo essa palavra para todos vocês, e não se esqueça de continuar estudando sobre essa palavra, pegando o texto e juntando com um contexto, tendo um contexto de toda a palavra do Senhor, entendendo ela do pé à cabeça, para que você seja sábio. E o temor do Senhor, de tudo isso que eu estou te falando, vai vir com a sabedoria. Então, o temor do Senhor é a sabedoria, que a palavra fala. Então, eu fico por aqui, e deixo essa breve palavra para vocês, para que o seu entendimento seja aberto em questão da idolatria, do paganismo, de que uma geração toda se corrompeu, sendo trago tudo isso para a nossa vida, e não devemos aceitar de maneira alguma. Amém? Então fiquem com Deus, até a próxima, e é nóis!